assim, o que os outros veem hoje em dia já não me interessa tanto, me interessa mais como eu me sinto. Eu vou ter que ser coerente com aquele adolescente que eu fui há 60 anos atrás. Só que eu não tenho mais 17 anos. Eu estou fazendo parte de toda uma revolução, de uma geração que vai criar a transição entre a idade adulta e a tal da velhice. A história de você ter uma vida mais longa te dá o direito de também se ver profissionalmente de uma maneira múltipla e buscando atrás um velho sonho. A gente estava entrando no supermercado e eu, fui lá, estacionei numa vaga de idoso. Ela falou, nossa, mas você tem coragem? Ela falou, porque é como se fosse inadequado isso. Escuta, não é porque você está viúva, não é porque você está... Pega a sua amiga e pé na estrada. Aposentado. Remete aqui ao aposento, aquelas casas antigas que te punham no aposento e você não podia participar da vida na sala da frente. Eu estou envelhecendo na sala da frente. Mas se eu for casar com alguém, na hora que eu vou pensar um pouco mais, eu penso num homem mais jovem também. E vem a Simone de Beauvoir. Tinha que ser ela que nos lembra, como feminista e filósofa, vendo e acompanhando a decadência física do Sartre, e que diz que você tem que ressignificar a velhice. Se os tempos são outros, é preciso viver o tempo de um outro jeito. Porque os 50 são outros 50, os 60 são outros 60, os 70, os 80, 90, seja qual for o número, hoje são outros 500. A expectativa de vida do brasileiro cresceu 40% nos últimos 60 anos. E atingiu os 76 anos, de acordo com a OMS. 68% das pessoas na faixa dos 60 anos de idade declaram que manter a mente ativa é o principal pilar do bom envelhecimento. Meu nome é Maria Cristina Poli, sou jornalista, tenho 63 anos e este é mais um episódio do podcast Outros Tempos. Hoje recebemos Silvia Popovic, 68 anos, uma das jornalistas e apresentadoras mais respeitadas e famosas do Brasil. E Alexandre Kalash, 77 anos, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, que está entre os maiores especialistas em envelhecimento no mundo. Bom, bem-vindo Silvia, bem-vindo Kalash, um prazer ter vocês aqui. E pegando assim o foco do nosso projeto, que é refletir sobre a passagem do tempo, eu gostaria de saída de perguntar para vocês, começando por você, Silvia, quando é que a gente se sente velho? Quando é que chega a velhice? São duas perguntas. Quando a gente se sente e quando a gente chega. Isso. A gente se sente quando alguém... A primeira vez que eu estacionei o carro na rua, é clássico, e o menino falou tia, e eu levei um susto porque realmente eu não me via como tia. Né? Hoje eu acho que... Hoje em dia eu já me vejo como tia e não me vejo como avó, porque ainda não sou avó. Mas as pessoas têm um olhar, né? Externo que muitas vezes você internamente não se sente como as pessoas te veem. E hoje em dia eu continuo me sentindo com muita jovialidade, muito interesse, mas às vezes eu percebo que o meu corpo não é mais o que já foi. Então, eu tenho buscado muito a saúde física, porque eu acredito firmemente de que eu vou poder ter uma velhice plena se tiver saúde física. Então, assim, o que os outros veem hoje em dia já não me interessa tanto, me interessa mais como eu me sinto, a disposição que eu sinto internamente para enfrentar a vida, para aproveitar. Você sabe que eu sou uma pessoa que gosto de viver, então o que eu busco mesmo, assim, tá bem, tá com saúde. Kalash. Tecnicamente, no Brasil se define como uma pessoa idosa a 60 anos. Não quer dizer nada, né? Não. Porque eu encontro gente que tem 20 anos menos que eu e já são uns velhinhos. Porque tiveram uma vida dura. Porque não tiveram as oportunidades que eu tive. E como que eles aparecem velhinhos, esse velhinho que você fala? Na aparência física, na fragilidade e, sobretudo, na capacidade funcional. Porque aí sim é que eu gosto de definir velhice. Se você tem a capacidade de realizar as atividades do dia a dia, se você tem independência, se você pode lavar louça, fazer pagamento no banco e mexer na internet, você continua sendo um adulto que tem mais anos do que o outro que envelheceu precocemente, porque teve uma vida dura, sem acesso a serviços, que não pôde comer brócolis, embora soubesse que comer brócolis é bom, porque vai me dizer, mas meu senhor, como é que eu vou comer brócolis na primeira semana? Se eu comer brócolis na primeira semana, eu não vou ter açúcar e farinha na última. Então nós temos que definir dentro do contexto social
onde a gente está. E vem a Simone de Beauvoir. Tinha que ser ela que nos lembra, como feminista e filósofa, vendo e acompanhando a decadência física do Sartre, e que diz que você tem que ressignificar a velhice. Porque com a tal da velhice, você não pode esperar fazer as mesmas coisas que fazia aos 25 anos com facilidade. Kalash, pegando a questão aí dos 60 anos, essa tarja, 60 anos é idoso. Outro dia eu estava com a minha filha, a Silvia conhece, a gente estava entrando no supermercado e eu, fui lá, estacionei numa vaga de idoso. Ela falou, nossa, mas você tem coragem? Ela falou, porque é como se fosse inadequado isso. Eu falei, eu tenho mais de 60, vou lá e paro. Tá fora de lugar essa tarja dos 60? Está fora do lugar para pessoas como nós, o nosso grupo social. Mas não está fora, e por isso que os países em desenvolvimento insistem que as Nações Unidas não modifique essa barra 60 a mais. Exatamente porque as pessoas envelhecem precocemente e mal. Agora tem outro aspecto que é interessante você ter falado. Eu tenho uma amiga muito querida que não gosta dessa história de tia, eu não sou tia de nada. E um dia ela estava num sinal de trânsito lá no Rio, e veio um garotinho vendendo bala. Ela achou o garoto simpático, abriu a janela, comprou as balas, e aí o garoto agradeceu. Obrigado, vó. Tá vendo? Até agora ninguém me chamou de vó, o dia que chamar. Mas você sabe que você estava falando da condição que a pessoa envelhece, de ter autonomia de fazer as coisas. Por exemplo, uma das coisas que me angustia muito é que a minha rapidez, e eu sempre fui muito ágil verbalmente, sempre falei, tive facilidade para falar, continuo tendo. Mas eu percebo, por exemplo, que há espaços onde hoje eu não tenho a mesma desenvoltura. Na hora de pegar, por exemplo, um aplicativo do banco e fazer as transações, eu fico insegura. Eu tenho me sentido cada vez mais vulnerável por experimentar essa insegurança em domínios que eu nem considerava isso. Então, isso me deixa vulnerável. Então, por exemplo, um sinal de velhice, eu tenho, por exemplo, alguns medos. Outro dia eu fui viajar para o Pantanal e eu fiquei muito ligada porque eu sabia que ia mudar o portão, eu tinha medo de perder o voo. Quer dizer, hoje eu sou mais insegura em algumas coisas que em outros tempos eu não era. Mas você andou a cavalo, por exemplo? Não, imagina, eu ando a cavalo, eu ando de bicicleta, eu me exponho a tudo que eu tenho vontade de fazer. E mais, eu tenho, em função da minha vida hoje profissional, que né, mudou, né? Depois a gente pode falar mais disso, mas eu tenho ampliado os meus limites em todos os sentidos. Agora, eu tenho que admitir, porque seria hipócrita não dizer que hoje eu sou mais vulnerável. Então, quando a gente envelhece, a gente fica mais vulnerável. Eu tenho medo de ser assaltada. Antigamente eu nem pensava nisso. Hoje eu tenho medo. Se chega alguém no coisa, eu fico assim mais atento, porque eu fui outro dia assaltada, me levaram o telefone. Você acha que não vai poder se defender tão rapidamente, é isso? Eu me sinto mais vulnerável. Eu acho que a gente tem que lidar com isso até para saber aonde você se expõe, aonde você não se expõe, porque, sabe, a gente tem que antecipar o perigo. Agora, antecipar Silvia, onde a gente pode pisar na bola e se não se dá bem. Então, não é que a gente enfrenta todas. Você tem que saber ser estratégico. Colocar aqui já que você falou desse medo e tudo, que tem um outro pedaço que não combina muito, porque todo mundo acha que esse universo digital é mais adequado para quem é mais jovem, lidar com as redes sociais e tudo. E você, na verdade, você redirecionou sua vida profissional e faz um baita sucesso. Só no Instagram são mais de 700 mil seguidores. Você tem se feito ali nesse universo. Não, mais do que isso, essa palavra é horrorosa, mas enfim, profissionalmente eu descobri novos limites, novos espaços, eu estou ganhando dinheiro, eu estou fazendo uma coisa que me diverte, e estou ligada na vida. O fato de eu ter que postar diariamente, de ter que mostrar as coisas que eu acho que o meu público vai se conectar e vai se interessar, me fazem de manhã ter um olhar assim, para a vida também mais vigoroso. E isso me ajuda a ser feliz. Isso me ajuda, inclusive, nesse momento que eu estou ainda vivendo o luto da viuvez, que eu perdi meu marido faz pouco tempo, o trabalho, né? E ser um trabalho que eu não tenho patrão, eu só tenho esse telefoninho aqui. No começo era apavorante, imagina, eu tinha um programa
programa com 100 pessoas na produção. E hoje sou eu, telefone, eventualmente eu tenho uma pessoa agora que me ajuda, mas quando eu comecei a fazer isso, eu tinha a minha funcionária. Você que eu fazia tudo. Tinha minha funcionária, que era tempos de Covid, eu falei, quer saber? É ela que era iluminadora. Ou seja, o que você está nos dizendo é que você está se reinventando com o passar dos anos. Esse é um dos pilares, não é, que eu acho? Esse é um dos pilares do bem envelhecer, não é? Isso que ela faz, por exemplo. Você tem 4 pilares. O primeiro é a saúde, ela disse que ela capricha para poder se sentir vital, né? Anda a cavalo. Se o cavalo andar direito, você reprograma o cavalo e esse cavalo vai ter que se adaptar a você. Não, eu converso com o cavalo antes de subir nele para ver se escuta esse cavalo é bravo, esse cavalo é bom. Eu não sou bom, eu não sou besta. Eu falei, se o cavalo é manso, então eu vou subir. O primeiro pilar é a saúde. O segundo pilar é a aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, você se reinventa. Você tem que estar antenado. A tecnologia está aí, não vai te dar sopa. Né? Conhecimento, ela está atrás de... Conhecimentos, e você tem que... Imagina, eu que me formei em 1970 em medicina, se eu tivesse parado de aprender, eu já teria dançado há muito tempo. Então você tem que fazer o esforço, aprender a aprender sempre. O terceiro pilar é muito importante, é brigar para ter o direito de continuar a participar da sociedade. Nada com essa história de idadismo, essa palavra horrorosa que em 1930, por aí, inventaram para o Brasil, só no Brasil, mas jabuticaba, aposentado. Remete a quê? Ao aposento, aquelas casas antigas que te punham no aposento e você não podia participar da vida na sala da frente. Eu estou envelhecendo na sala da frente. E o último pilar, esse é importante também, é você ter segurança, proteção, porque, sei lá, de repente as coisas não dão certo, de repente vem uma leucemia, de repente vem um problema que você não previa. Então você tem que ter o mínimo, um teto em cima da cabeça, comida na prateleira e um dinheirinho no bolso, nem que seja para comprar nem que seja para comprar os medicamentos que o SUS não fornece. Se você tiver esses pilares, você vai ter que pensar então na ressignificação do envelhecimento. Simone de Beauvoir de novo. Mas... Não espere fazer aos 75 com a mesma rapidez aquilo que você fazia aos 25. Não. Mas, gente, eu também não quero. Eu não quero fazer hoje o que eu fazia com facilidade aos 25 anos, que era, por exemplo, dar 2 plantões por semana e passar a noite acordado. Não tenho mais essa vitalidade, mas nem preciso. O que eu preciso é dar conta e fazer o possível para ter saúde, conhecimentos, brigar pelos direitos e me sentir protegido para não ficar vulnerável. Agora, essa questão da proteção passa muito pela cabeça de quem está envelhecendo em que fase? Que assim, quem é que vai cuidar de mim? Essa é uma preocupação. Com quem que eu fico? Essa é uma grande preocupação, mesmo porque as previsões todas, isso o Kalash pode dizer melhor do que eu, daqui a muito pouco tempo vai ter muito mais gente velha do que gente jovem. E os jovens vão estar também trabalhando e eu não sei quem é que vai cuidar da gente. Eu espero que o Estado se organize para realmente estruturar. Eu sei que não precisa nem rir, assim, porque eu sei que vai ser... Eu acho que na nossa velhice nós não vamos ter isso ainda. Mas eu espero que a minha filha possa envelhecer com mais dignidade, com mais apoio estatal ou sei lá, de toda a sociedade tem que se organizar para oferecer para os velhos, idosos, não sei qual que é a palavra politicamente correta para usar, mas para as pessoas que estão vivas, as melhores condições de sobrevivência. A primeira observação é que eu não importo de jeito nenhum que me chame de velho. Eu acho que faz parte da desconstrução. Velho, poxa, vou fazer 78 anos, eu sou velho. Que bom, gente. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta, primeiro. A segunda coisa é que esperar que seja repetido aquilo que ao longo das civilizações todas sempre houve um membro da família, famílias estendidas, famílias grandes. Minha avó tinha 17 irmãos e filhas, tinha neguinho para tudo quanto era lado. Quando um ficava doente lá em cima, o mais velho, tinha disputas, mulheres não estavam no mercado de trabalho, elas estavam disponíveis para cuidar. E o homem conjugava e continua conjugando o verbo cuidar desse jeito. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ser cuidado. Não vai dar certo. Então a gente vai ter que passar por essa questão de gênero, ressignificar. Nós vamos ter cada vez mais pessoas idosas e vamos ter cada vez menos jovens nessa família. E é obrigação tanto do Estado quanto é também da família poder cuidar dessas pessoas mais velhas, sem
políticas adequadas. E, felizmente, agora nós temos um Ministério de Direitos Humanos que está voltado também para a questão do envelhecimento. Que as famílias estão mais nucleares, são menores, né? Olha, é mãe, pai com 1 ou 2 filhos. Muitas vezes não tem o pai, que já deu o chute na mulher, que é a mãe dos filhos, e que mais tarde vai querer ser cuidado por ela, porque afinal é a mãe dos filhos, e aquela que tinha metade da idade, quando ele trocou, não vai dar certo. Mas nas classes sociais mais baixas, esse homem já foi assassinado, já saiu da cena. Então nós temos cada vez menos famílias tradicionais, mas no imaginário nosso coletivo, a gente ainda vê a família com aquela pirâmide cheio de... Acabou. Agora, assim, né? as mulheres tratam mais esse assunto? Elas falam mais sobre isso? Você sente isso? Que as suas seguidoras, elas trazem esse assunto? Eu sinto que elas querem viver melhor a vida. Eu acho que ninguém consegue pensar muito na morte ainda no fim, de maneira racional. Eu acho que emocionalmente o que eu sinto, e eu tenho, você falou dos 700 mil, mais o Facebook, que dá mais 1 milhão de pessoas, mais TikTok, e eu me orgulho muito de ter trazido uma audiência que veio da TV aberta, e que é uma audiência bem popular, e ao mesmo tempo hoje agregar um tipo de público mais rico, mas todas elas, quando dão assim um retorno a respeito do que eu estou mostrando, do fato de eu ver as coisas boas da vida, ter um olhar para o belo, trazendo para o meu cotidiano a beleza. Eu faço isso comigo e elas gostam disso. Eu percebo que o que conecta mesmo é conseguir viver bem, é ter entusiasmo. Eu sinto mais isso do que pensar na frente. Quem vai me cuidar é um assunto tão, acho que, obscuro, gera tanto medo que a gente não consegue ainda pensar. Mas é isso verdade, tem que se planejar, né, para isso eu também. não sei como é que vai ser. O desafio de quando você já está vivendo a velhice é viver bem, é ter uma vida plena. É muito mais do que ficar pensando. Se você começar a pensar, você desespera. Então, sabe, eu sinto que você fica... ainda não tem uma estrutura. Eu tive, por exemplo, em Israel, e eu tinha uma cunhada que morava lá. Você precisa de ver que bárbaro que era. Era uma casa onde ela tinha o próprio apartamento, tinha um esquema incrível, onde ela tinha a privacidade dela e dentro desse prédio tinha refeitório, aula de ginástica. Era um negócio que eu falei, eu adoraria poder bancar isso quando eu for mais velha. Gostaria de viver assim. Então, os países ricos, eles enriqueceram e depois envelheceram. Nós aqui... Estamos envelhecendo antes de ter estrutura. Exatamente, então, não é isso? Mas a pergunta, eu acho, Silvia, que cabe. Você já pensou quem vai cuidar de você quando envelhecer? Então, é essa questão aqui. Bom, vai ser minha filha, no meu caso. Eu espero que ela esteja aqui. Porque eu espero, mandar esse trecho para ela. Mas aí é que entra um dos pilares do envelhecimento ativo, que é o capital social. Pense bem quem vai cuidar de você, porque você não sabe o dia de amanhã. E se você não tiver um capital mais diversificado, já que você só tem uma filha, já que a maioria das pessoas estão cada vez tendo menos filhos, não vai ser essa família que você vai poder contar. Todo mundo está com pressa. Mas eu não tenho tempo de visitar a vovó, tá todo mundo não correndo, né? A vida tá puxada. Então você tem que diversificar. A minha mãe, que morreu com 103 anos, quando fez 80, disse assim, eu agora, meu filho, só faço amizade com quem tenha menos de 20 que eu, porque os meus amigos estão tudo desaparecendo. E eu não vou querer ficar isolada, porque a pandemia da solidão, essa sim me apavora. Não é tanto de problema de decadência física, que eu procuro evitar, não é tanto do ponto de vista financeiro, que eu tenho o privilégio de não ter essa preocupação imediata, mas o medo da solidão, porque a pandemia mostrou. Então, tem um trecho de uma série que está na Netflix que eu acho super interessante, que chama Como Chegar aos 100 Anos, é o nome da série. E tem um capítulo que eles falam sobre Singapura, e aí tem um avô que mora com a família. Eles, inclusive, têm incentivo financeiro para as famílias morarem próximas dos seus velhos, porque isso dá menos custo para o Estado. Mas aí o entrevistador, ele chega numa casa e fala assim, aqui o avô que ensina matemática para os filhos e tem toda aquela troca, aí ele vai e pergunta para os netos, e vocês, quando os seus pais precisarem, vocês vão querer que eles morem com vocês? Dá aquele branco. Assim, mas eu acho que o que ela está falando uma coisa importante, que é a rede de apoio que você pode construir. Mas a rede de apoio com os amigos. Você teve isso Eu tive isso com a morte do Marcelo. Eu percebi que eu, felizmente, tinha mantido amigos e que foram fundamentais para me ajudar
estão sendo ainda para me ajudar a passar por tudo isso, mas eu acredito que se a gente mantém essa rede de apoio na velhice, talvez, e a sua mãe deu uma boa ideia, procurar amigos também mais jovens. Eu acho que é uma excelente estratégia essa verdade. também. Você sabe que o meu pai tem 95 anos, casado com uma mulher que tem 80, e eles têm muitos amigos mais jovens. Na hora que você falou, acendeu uma luzinha. Realmente, além da nossa turma, quer dizer... não vai me dispensar. Não, não vou te dispensar. Não vou te dispensar. Nós somos hein? muito amigas. Nós temos um grupo de amigas que se ajuda muito. Eu tenho feito, inclusive, isso nas redes sociais. A Terezoca, que foi diretora da TV Globo muitos anos, é grande amiga minha, fizemos a USP juntas e somos amigas até hoje. E agora, nas viagens, eu tenho levado ela junto. Aí a Tereza virou um personagem. Né? Porque é a minha amiga. E eu quero mostrar para as pessoas que elas têm que viajar com as amigas. Escuta, não é porque você está viúva, não é porque você está... Pega a sua amiga e pé na estrada. Por isso que eu falo, viver bem, é assim, viver plenamente. E a amizade te ajuda. Na hora que você está no aeroporto, você não está sozinha, nervosa de perder a plataforma da onde vai sair. Você tem duas pessoas, sabe? Pelo menos você está com alguém. Eu gosto da vida com amigos. Eu acredito nisso. Agora eu vou buscar uns mais jovens também. Vai me trocar por uma de 20, aí eu vou ficar brava. Eu acho que viver plenamente é a palavra. Porém, você tem que estar de olho no futuro e se prevenir para você criar reservas. O segredo do envelhecimento, de chegar bem ao 100, é você ser resiliente. E resiliência é criada com essas reservas que você tem de puxar. Das reservas não é só financeira, não é só biológica, não é só social. Você tem que criar todas essas reservas para poder dar o salto por cima, encontrar um caminho pelo lado e poder sair bem diante da barreira, porque não se engane. Uma vida longa oferece surpresas. E essas surpresas nem sempre são as mais agradáveis. Agora, quer poder ficar viúva, enxuta do jeito que você está. Obrigada. Super. Eu me esforço, não é que eu me esforço, eu faço isso com uma pulsão de vida. Sabe, eu valorizo demais a minha vida. E eu faço isso pela minha filha, que ainda tem 23 anos, e faço pelo Marcelo também, que tinha talvez a mesma vitalidade que eu. Então, é quase uma missão. Eu quero estar no meu melhor. Você mudou a sua vida, você emagreceu, que foi uma questão de saúde. A questão do emagrecimento foi junto com ele. Quando eu fiz 60 anos, meu pai tinha 90 e minha filha tinha 18. E eu fiquei muito preocupada, que eu falei, olha, eu preciso chegar lá. Como eu pretendo chegar mais do que 90, eu falei, com o peso que eu estou, eu não vou conseguir. Porque eu percebi que eu estava assim, sem mobilidade. Para levantar da cadeira, me doía os joelhos. Se eu ia viajar, me doía os quartos, me doía... Comecei a ver que eu estava ficando uma pessoa, sabe, pesada, velha, matrona. Eu falei, não, isso não sou eu, não me pertence mesmo. Embora eu tenha nada contra os gordos, eu fui muito feliz, namorei quem eu quis. Não passa por aí. Passa por realmente eu sentir que aquele corpo não ia aguentar o último terço da minha vida, que era dos 60 aos 90, pelo menos. Para você ver que Aí maravilha, fiz a você cirurgia. poder dizer hoje, na tua idade, tá aí inteiraça, namorar quem eu quis. Imagina sua avó falando isso. Nossa. Então você vê como a sociedade mudou. Porque são construções sociais. E a gente tem que estar de olho para poder perceber e aproveitar o melhor que a vida está nos oferecendo. Vamos paquerar. Então, essa Vamos expressão... paquerar, pode crer. Agora, sabe outra coisa que você não falou? Eu acho que dentro você pensa tão, assim, com tanta estratégia, a questão do humor. Sim. A questão do humor é fundamental para você ter uma velhice, assim, se gozar, achar graça em você, abrir suas vulnerabilidades, tirar sarro das suas dificuldades. Eu acho que isso aproxima os outros e aproxima os mais jovens também. Posso dar um exemplo? Não, deixa eu só introduzir uma coisa aqui. Esses dois, se deixarem... A gente fala. Meu sogro morreu aos 103 anos. Ele tinha um senso de humor fantástico. E o velhinho, na uma admissão ao hospital, morando numa cidade pequena. Meu filho, que mora em Londres, estava no quarto. A enfermeira bateu na porta, entrou, olhou para o meu filho e falou assim, ué, você eu não conheço. Quem é você? O velhinho estava com a cabeça ótima. Lá da cama, fraquinho, ele morreu 2, 3 dias depois. Você é meu neto. Ah, seu neto, claro. Porque filhos mesmo, quantos que o senhor tem? Resposta do velhinho.
Por enquanto, só 3. Esse senso de humor fazia que quando ele entrasse no hospital, desde a recepcionista, a faxineira, o médico, o diretor, ia todo mundo lá. Todo mundo Porque te ele quer era perto, leve, porque ele claro. tinha esse senso de Tem humor. uma alegria, né? Que contagia. Então, o senso de humor, É. capricha aí, gente. Seja otimista, seja mais leve, porque senão você vai ficar mesmo isolado, solidão. Aquele adulto ranzinza é chato, mas velho ranzinza ninguém tolera. Agora, Kalash, você tem essa expressão que chama gerontolescência. O que é isso que quer dizer? E eu gostaria até que você explicasse antes o que é um gerontólogo, que é a sua profissão. Geronto é a palavra em grego que significa o velho. Gerontologia é o estudo da velhice. Eu sou um baby boomer. Nascido entre 45 e 64, houve uma explosão, boom, baby boomer. Muita gente com um nível de saúde mais alto do que qualquer geração precedente, com mais conhecimentos e com dinheirinho no bolso, porque a economia mundial, depois da guerra, estava dando certo. O que você faz quando você tem uma geração muito grande, com dinheiro no bolso, mais saúde, mais conhecimento? Você dá um chute no balde, você vira a mesa. E ainda teve a tecnologia que permitiu que as mulheres pudessem transar, pudessem ter uma vida sexual sem o medo De engravidar. de engravidar. O que a gente fez com esse tempo? A gente foi criar uma transição entre a infância e a idade adulta, que é a adolescência, que não estava definida nos dicionários dos anos 50. Eu tive o privilégio de participar disso tudo, da luta contra a ditadura, dos movimentos estudantis de 68, de poder ter namorada, dos pais de saber o que fazer quando a gente entrava e trancava a porta. Agora os netos é que ficam sem saber o que dizer quando a avó vai fazer um cruzeiro com o namorado. Então, tudo isso significa que eu vou ter que ser coerente com aquele adolescente que eu fui há 60 anos atrás. Só que eu não tenho mais 17 anos. Eu estou fazendo parte de toda uma revolução, de uma geração que vai criar a transição entre a idade adulta e a tal da velhice. A diferença é que a adolescência dura, sei lá, 5, 6 anos, ou deve durar, né? É bem verdade que eu tenho um colega de turma que ainda se comporta como adolescente, mas isso não é muito saudável, não. E a gerontolescência, ou seja, o processo de envelhecer, que você ainda não é o velho, mas você já não é o jovem que era antes. Você está nessa transição que dura 30 anos. Gente, vamos aproveitar, vamos dar o chute no balde, vamos virar a mesa. Você está nessa, né, Silvia? Tá. Eu acho que é a adolescência da maturidade até que a gente vive. Mas se você está maduro, mas você tem o entusiasmo que o adolescente tem, né, o peito aberto Curiosidade, para desejo, o né? novo. Eu acho que a gente deve experimentar o novo na maneira de vestir, por exemplo. Eu faço essa ampliação, vamos dizer, dos meus limites também na maneira de vestir. Sabe, tudo isso tem sido muito gostoso para mim e é um pouco ousado. Então, se eu apareço com o ombro de fora, isso não é nada mais hoje, mas isso aqui é um exemplo bobo. Mas eu uso uns brilhos, eu experimento. Se eu não gostar, no dia seguinte eu não uso mais. Não estou nem aí. Então, realmente, você não se incomoda mais tanto com o que os outros pensam de você. Isso é quase um jargão, mas é verdade, né? E você escolhe aonde você vai dar os seus tiros, né? Onde é que você vai experimentar, ter prazer, aprender e se expandir. E isso tem sido gostoso. Isso é adolescente. Isso é uma coisa que velho, que já sabe tudo, que não quer aprender nada, não tem. Mas uma pessoa que está na adolescência da maturidade, como eu me sinto, eu quero saber das coisas. Aí você vê o envelhecimento como uma oportunidade. É por isso mesmo que eu queria essa palavra, eu cunhei, gerontolescente, porque você sabe que não é mais o adolescente como está definido por idades, né? Essa cronologia. Eu também, pode não parecer, mas eu passo um base aqui na careca para não ficar muito brilhante. É a única coisa que o homem pode fazer. Vocês têm mais liberdade. Os homens são mais podados. Não tem muito jeito a camisa e tal. Você sai de blue jeans, sai de camiseta e tal. Mas não é só na aparência. O importante é a atitude que você tem interna de estar aberto. De aberto, inclusive, a levar tapa, de ser ousado, de poder experimentar, né? De poder ousar a viver uma vida plena, embora você hoje não tenha os 17, você tem 60 a mais, você tem 77. Aí é a velhice como oportunidade mesmo. Uma coisa importante é você ter a percepção de que essa vida mais longa
ela comporta várias idades que são distintas. E que todas são envelhecimento, processo de envelhecimento. Envelhecer, todos estamos. Mas vamos pegar dos 50 para os 60, dos 60 para os 70, dos 70 para os 80, etc. Primeiro, claro, vai depender muito da classe social e do que você viveu antes. Você é, na velhice, uma soma, um somatório das experiências que você teve antes. Tem gente que mostrou na Covid, na pandemia, que aos 55 anos morreu porque já tinha as comorbidades, já estava todo escangalhado. E outros que chegaram aos 90 e passaram pela pandemia, muito bem, obrigado, antes da vacina. Então, primeiro, as diferenças e a desigualdade social explica muito isso. Mas mesmo assim, você tem etapas ao longo da sua vida que você tem que estar ressignificando. Eu sei que hoje, aos 77, quase 78 anos, eu sou diferente daquele Kalash de 15 anos atrás. E sou diferente daquele que virá daqui a 15 anos. Eu tenho que estar antenado, você tem que estar com o dedo, como clínico, no pulso, para poder perceber as diferenças e viver bem a idade que tem. A gente falou ali dos amigos mais jovens e tudo. Eu queria entender um pouco quais são os benefícios dessa troca de gerações, ou no trabalho, ou nos seguidores que falam. Como eu tenho a Ana, que é bem mais jovem, eu comecei a perceber, quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais, que as meninas amigas dela, a Ana faz medicina também, está no 4º ano agora, mas no começo, quando ela estava no 1º, 2º ano, eu comecei a me surpreender como tinha menina jovem me seguindo. E eu falei, mas que graça essas meninas veem em mim, né? Porque eu não estava entendendo muito bem. E aí eu comecei a perceber que elas gostavam de um bom senso, que para mim é um conteúdo, assim, um repertório completamente que vem espontaneamente, elas adoravam. Então quando eu falava, olha, na hora que você vai mostrar a pele, sabe, você tá de shortinho, põe uma camisa de manga comprida, fica até mais sexy, revela aos poucos, você vai bobajaiada, falava coisas de conceito assim, elas amavam. Depois, como pôr a mesa, elas amavam também aprender, porque as mães não estão em casa. Ou as mães não têm esse repertório que eu tenho, que eu gosto. E, de repente, eu comecei a perceber que havia um interesse muito grande em conteúdos que elas não tinham à disposição. E não é que eu fico dona da verdade, dizendo isso é certo, isso é errado. Ao contrário, eu jogo lá e elas aproveitam se quiserem para elas. Não tem, eu não sou sabereta. É assim, eu distribuo um saber. E elas, se quiserem aprender ou fazer, fazem. E aí eu comecei a também sacar que eu tinha um compromisso com essa moçada. Então, quando chega... tem muitos recebidos, né? Então eu tenho uma coisa um compromisso de fazer. Quem está começando os negócios, então, a menina que foi estudar patisserie na França, chegou, está com 25 anos, está começando o business dela, ela me manda os doces, eu posto. E falo dela e ponho ela para cima. Levanta a bola. Eu levanto a bola de quem está começando. E eu faço isso com muito prazer, porque eu tenho alguns casos já de gente que eu ajudei, assim, com muita diferença, o pessoal está indo muito bem e eles são muito gratos. Então, eu percebi que eu posso ajudar e eles podem me ajudar. O menino que trabalha comigo nas redes sociais tem 23 anos. E a gente se dá super bem. E ele aprende demais comigo, e eu aprendo demais com ele. Ele é rápido, me ensina uns negócios aqui que eu não sei nada, e eu fico nervosa, ele fala, calma. Sabe, a gente troca de verdade. Então, eu sei que eu posso dar muita coisa, eu acredito nisso. E, ao mesmo tempo... Legal, né? E, ao mesmo tempo, essa troca é sincera e verdadeira. Essa troca intergeracional é fundamental. Você já não tem isso em casa. Porque as famílias estão cada vez menores, está todo mundo com pressa, Então você tem que buscar. No meu Centro Internacional da Longevidade, que eu sou presidente aqui no Brasil e da Aliança Global, metade dos que trabalham comigo, do time, e é um time grande, tem menos de 40 anos. Por definição, são de outra geração, são mais novos que os meus filhos. E como você disse, eu aprendo tanto com eles quanto eles aprendem de mim. Essa troca é fundamental, mas você tem que fomentar, porque ela já não vem mais natural nessas famílias nucleares em que está todo mundo, né, no seu nicho. Velho com velho, adulto jovem com jovem, adolescente com adolescente. Vamos misturar, gente. Vamos misturar. Eu acho que essa grande sabedoria dessa nossa conversa aqui, eu já estou como missão isso, vou começar a realmente aproximar mais, fazer jantar em casa, chamar uma moçada, lógico, porque eles estão vivendo outros problemas, porque senão você só fica com a amiga reclamando de dor aqui, dor ali. Não, isso é muito chato. Não, minha doença foi numa... É muito chato. Aliás, eu tenho como filosofia, não reclamo de nada.
Porque eu acho que quando você fica reclamando, no mínimo que vai, o máximo que vai acontecer, os outros vão ter dó de você. Para que você precisa ficar reclamando? Eu não reclamo de nada, é verdade. Eu não digo para ninguém que eu estou cansado. Às vezes eu me sinto. Eu digo, eu estou com sono. Isso, melhor. Muda o botão. É mais elegante, é mais assim, light. É verdade, para que você tem que ficar... Mas também é muito disfarce. Às vezes também você precisa desabafar. Você fala, eu tô Mas escolha cansado. com quem você vai desabafar. Ah, tá. Não é uma pessoa reclamenta. Não né? é ficar reclamando Entendi. de tudo. Que tá até... Vamos pegar o lado positivo. Esse é outro segredo do envelhecimento. Olhe o lado positivo. Bom das coisas, eu faço assim. Olhe o lado bom da coisa. Seja otimista, seja mais leve. Pare de reclamar e usufrui desses 35 anos mais de vida que me foram dados. Eu, quando nasci, a expectativa de vida era de 43. Hoje o Brasil já está com 77 e tal. Não são de velhice, são anos mais de vida. Essa é a Agora, quer revolução ver da outra coisa que eu longevidade. acho que nós aprendemos? Não sei se você aprendeu, mas eu aprendi. Eu era polêmica. Eu fazia programas de debate que dava o maior pau. Fazia o Canal Livre, que você não morava aqui, mas você não sabe. Era uma coisa assim. O programa não tinha graça se ele não fosse muito polêmico. Depois de anos de ditadura, todo mundo queria debater. Hoje, na minha maturidade, eu não entro mais em polêmica. Eu escolho as brigas que eu entro, mas com muita sabedoria. Eu me desgasta. Toda essa polarização que houve na política, eu sofri bastante no começo, que eu estava no ar, num programa, e foi assim uma... Eu falei, não, isso não quero mais para mim, isso não me faz bem mesmo, eu perco o sono, eu durmo mal, isso me agita, isso me tira uma paz interior que eu estou precisando dela para enfrentar outras coisas. Então, eu não entro mais em bola dividida e não entro mais em polêmica que eu considero... Eu não tenho mais essa energia, entendeu? Eu sinto hoje que isso é uma coisa, por exemplo, que mudou em Quer mim. dizer, mas isso te faz mal? Isso Eu não você acha gosto, que eu não passou, gosto de foi o polêmica, tempo? discussão de gente, sabe, imbecil, de burrice. Então, sabe o que eu faço? Eu não entro, eu nem começo a debater. São escolhas. São escolhas Não porque tenho saúde. eu tenho escrito no meu DNA ser ativista. Eu fui presidente diretório, fui presidente Então e criador. você já entra no debate. Para mim é fundamental. Para se sentir Porque vivo. esse ativismo... vocês estão Mas é diferentes personalidade. nisso. gente, Eu sei cada disso, um eu escolhe. sei. A minha grande luta, meu legado que eu quero deixar é a luta contra o idadismo. Que isso é que é perverso. A gente fala etarismo. Você condenar aquela pessoa porque você tem um preconceito. Eu não gosto de você porque você é mulher. Eu não gosto de você porque você é negro. Eu não gosto de você porque você tem uma Todos deficiência. os ismos, né? Todos os ismos que têm 4 ismos em comum. A ideologia, que é um grupo que acha que vale mais do que o outro, e em geral tem mais poder, vai institucionalizar, vai botar pedras no caminho, bananas, cascas de banana para você escorregar. Não vou te dar uma sonografia porque você está muito velho. Não vou te dar vacina porque você está muito velho. Ou você tem Deixa que sair morrer. do ar porque você tem mais de 60 anos, que foi o que aconteceu com a gente. Nós somos afastados Exato. da televisão. E aí eu entro em polêmica. Não, aí mas- eu bato mas de escuta, frente. Eu também, não pensa que eu não entro em discussão, mas eu não me isento de dar a minha opinião, mas a discussão polêmica, Mas essa eu é já não só banco com mais. essas questões políticas ou tudo? Eu acho que tudo que eu posso acrescentar, eu falo o que eu acho, o que eu penso, mas eu não tenho mais fica a no braço de verve, eu não ferro, tenho é isso? mais o saco. Eu só queria retomar uma coisa, que a Silvia estava falando que ela incentiva o jovem empreendedor, as pessoas que mandam coisas e tal. As pessoas estão envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, vai ter uma massa de jovem muito menor daqui pouquíssimo tempo. Onde que vai ser o lugar de trabalho, de mercado de trabalho para esses 60 a mais? A gente já falou assim, né, da gente estar meio excluído do universo, por exemplo, da televisão, etc. e tal. Mas de uma maneira geral agora, sim. Duas coisas. Em 2038, o Brasil vai chegar ao máximo da sua população e a partir daí cair, porque as taxas de natalidade estão caindo desde o ano 2000. Cada vez menos jovens. Qual é o bem precioso que um país tem para poder se desenvolver e se tornar viável? Gente. E gente envelhecida. Você vai ter que dar oportunidade para essas pessoas que têm 50, 60, 70 de continuarem ativas, pagando imposto, criando postos de trabalho e indo para frente, sendo produtivas. Ufa! É essencial. Que bom! Não é uma questão de opção. Você precisa de políticas para isso. Mas para que isso aconteça, você tem que vencer o idadismo. Por isso que essa é a minha batalha. O legado que eu quero deixar é para a moçada que está aí ouvindo, que tem 30 anos, que tem 25, que tem 40.
de poder ter o direito de participar integralmente e as empresas e o poder público entenderem que esse país está envelhecendo rapidamente, entre os 3 países que mais rapidamente envelhecerão daqui até o ano 2030 e daí para seguinte, com a população diminuindo, porque tem menos jovem. Esse é um momento histórico que a gente tem mais jovem. Vamos aproveitar, a história não se repete. Não Então, vai se repetir mesmo. Não. Mas vai aproveitar como? Aproveitar dando oportunidades para que você continue fazendo o que você está fazendo. Dá oportunidade para aquele que está ali, tá ralando, está com uma renda pequena, que foi um mecânico de automóvel, que aprendeu tudo sobre mecânica 25 anos atrás, agora tem 45, não aprendeu eletrônica porque ninguém lhe ensinou. Se não há aprendizagem ao longo da vida, ele abre o capô do carro e não entende nada. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, já fiz alguns programas sobre esse assunto, e é um tema que sempre me interessa, que é você, num certo momento da vida, e geralmente é quando você ou se aposentou ou parou de fazer a sua atividade principal, você descobre que você pode buscar aquele sonho que você não teve oportunidade, tempo, dinheiro de perseguir. E eu conheço muitas pessoas que, a tal da adolescência, da maturidade, eles de repente falam assim, eu vou virar um empreendedor agora, eu vou cozinhar e vou virar boleira, ou eu quero abrir um escritório de... Se encoraja. E eu acho que com essa perspectiva que você está nos apontando aqui, talvez haja muito essa reinvenção de personalidade, de profissão por parte de muitas pessoas, o que é muito revigorante. Sim. Muito revigorante. Você se vê profissionalmente num novo papel, aprendendo, começando. Se você não for perder muito dinheiro, porque o problema é perder muito dinheiro, né? Que muitos vão com a cara louca e fazem, abre a pousada, perde todas as reservas, daí acaba se comprometendo em outras áreas. Frente, Mas eu acho que a história de você ter uma vida mais longa te dá o direito de também se ver profissionalmente de uma maneira múltipla e buscando atrás um velho sonho. Sabe, você pode ser aquela pessoa que algum dia se quis ser e não pôde ser porque precisava sustentar a família ou os filhos, ou sei lá. Eu acho que isso vale para uma minoria da população brasileira, para a grande maioria, para milhões de brasileiros. Não tem nada dessa oportunidade. Você não consegue se reinventar porque você não tem a massa de conhecimentos, de experiências, de oportunidades, porque... a sociedade te castiga porque você está ficando envelhecido. Então, Kalash, aí eu te pergunto, a medicina, até parece uma coisa parecida nessa série, a medicina tem evitado a morte, ou seja, tem estendido a nossa longevidade e tudo mais, mas não tem, o mundo não está cuidando dessa vida. Como que vai ser essa vida mais longeva? Ou seja, eu vou viver mais, eu posso trabalhar, mas eu preciso do quê? Que tipo de apoio você precisa para ter essa vida longeva com qualidade e buscar o sonho e fazer coisas que sempre desejou? Você precisa acompanhar a revolução da longevidade por uma revolução da educação. 10% das escolas médicas, para ficar na minha área médica, tem uma disciplina chamada geriatria. Nós estamos formando profissionais da saúde que não entendem nada, porque tudo muda. À medida que você envelhece, a anatomia, a fisiologia, a fisiopatologia, os medicamentos, a dosagem dos medicamentos, a interação, e você acaba morrendo de iatrogenia, que é a doença ou a morte causada por erro médico, que é a segunda causa de morte das pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Nossa, é mesmo? E não é só no Brasil. Que coisa, então você precisa fazer com que a sociedade se desperte para poder entender mais sobre o envelhecimento e dar essas oportunidades na área médica, na área de arquitetura, de criar cidades. Cada vez mais as pessoas envelhecem em cidades. Vamos criar cidades amigas das pessoas idosas. Foi o projeto que eu comecei lá na OMS em 2005. E hoje são 4.000 cidades mundo afora. E como é que é essa cidade? Qual é a característica dela? Já falo. Uma cidade amiga das pessoas idosas, ela tem que ser, não só do ponto físico, o ponto físico é natural, né? Você sabe que aquela calçada esburacada e não tem iluminação, que não tem acesso, isso é meio senso comum. É lógico. Se você tiver recurso, você faz. Mas é da oportunidade, o direito de estudar, de se locomover livremente, de participar da sociedade, de cidadania. É isso que as pessoas idosas estão precisando, de se sentirem empoderadas, de fazer as suas escolhas, de ter autonomia. Não é só independência, porque é um conceito físico, mas é de viver de acordo com as suas regras, que é autonomia. E isso é diferente. E para vocês, mulheres,
é muito mais perverso. Porque o homem fica charmoso à medida que envelhece. A mulher fica baranga. E a mulher fica um bagaço. E vocês têm mania de se casarem com homens mais velhos. mais velhos. Vocês vão viver mais, Não, mas olha, eu vou dizer vão uma cuidar coisa. do sogro, da sogra, do avô, da avó, do outro, do não é o pai meu caso, e do hein? chato do marido. Então tem que mudar. Mulheres, casem-se com homens mais novos. Eu porque casei vocês vão com um durar. mais jovem que Fez eu. muito bem. Não, mas eu quero ver você casar mais velha com um homem mais jovem. O desafio, por exemplo, hoje, se eu for me casar de novo, não penso nisso agora mesmo. Ainda não estou pronta para isso. Não tem espaço emocional para isso. Mas se eu for casar com alguém, na hora que eu vou pensar um pouco mais, eu penso num homem mais jovem também. Porque ficar cuidando de uma pessoa mais velha, com todo respeito, você faz isso com alguém que você viveu a vida toda, com que você fez família, que você construiu. Agora, eu, a essa altura do campeonato, estou precisando de alguém que cuide de mim, eu ficar fingindo que estou casando com 20 anos, eu acho que a situação é diferente, tem que ter um companheiro mais jovem. Essa é a revolução, essa é a emancipação. Mas eu percebo isso, porque eu tenho talvez muita coisa para oferecer, não vou ser a Mami Sugar, né? Não é isso? Não é que eu vou ficar sustentando um jovenzinho, mas não, nem penso nisso, não tenho interesse nesse tipo de pessoa. Eu tenho interesse em alguém que também tenha vibração com a vida como eu tenho, porque também muitas vezes você casa com um cara mais velho que já tá encostado, e aí só quer que você fique pondo ele para cima, aí também não. Gente, a vida plena é você realmente também estar vivendo a dois com um cara que é estimulante. Como é que se estabelecem as relações amorosas nesse momento do envelhecimento? Esse espaço é o que os gerontolescentes, esses adolescentes, estão criando. Eles estão reinventando o curso de vida. Eu sempre insisto em curso de vida, porque ninguém fica velho de repente. Você começa a envelhecer até antes de nascer. Mas vamos lá. Você quer ser realmente um velho, uma pessoa idosa, plena, que tenha satisfação de vida? Você quer viver bem até os 100? Faça as escolhas certas o mais cedo possível. Quanto mais cedo você se prepara para a tal da velhice, melhor. Mas nunca é tarde demais. Eu fui sedentário, já tenho 60 anos. Começa já, capricha. Eu fumei 50 anos, agora eu vou deixar. Deixa, porque aquele enfisema não vai piorar. Eu não me alimento mal, meu colesterol está lá nas... Mude. Porque você vai sempre ter lucro. Mas quanto mais cedo você começa a pensar que este corpinho aqui vai ter que durar 90, 100 anos... Essa é a questão. O quanto corpo vai mais ter que você te segurar. investe, melhor. Com certeza, foi o que eu fiz nessa decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Perdi muitos e muitos quilos e me orgulho muito de manter o corpo. Isso, para mim, o maior orgulho não é nem ter tomado a decisão de emagrecer, é de estar bem hoje. Quer dizer, depois de 7 anos de cirurgia, eu estou bem, eu continuo honrando o meu corpo novo e adoro. Não, eu gosto, por exemplo, de poder me sentir portátil. Eu gosto de me sentir... É verdade, eu sou menor, de poder cruzar a perna 2 vezes, eu sempre conto isso, porque para mim, as pessoas, eu não conseguia, ficava assim. Hoje já fica assim, se eu quiser ainda faço assim, entendeu? É muito gostoso isso. Isso é por exemplo, são descobertas que eu vou falando que o meu corpo está me proporcionando. Legal, né? O detalhe, né? Não, sabe, você caber no banco do avião pequenininha, pode pôr a perna para cima, você fica... Uma dúvida, mas se é aí, gostoso. Então, nesse meio tempo, você está evitando doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, problemas endocrinológicos. É o lucro que você, do ponto de vista de saúde. Porque há 4 fatores de risco importantes para as doenças crônicas. Primeiro, atividade física. Segundo, a dieta. Terceiro, evitar totalmente o tabaco, o fumo. E o quarto, que é muito aceito no Brasil, mas que faz uma devastação, que é o uso excessivo de álcool. Porque se você tem 20 anos, você toma, 3 doses e elimina daqui a 2 horas. Se você tem 60, o seu metabolismo não elimina tão rápido. Olha, para encerrar, o que vocês consideram uma vida bem vivida, Silvia? A vida vivida plenamente, aproveitando ela em todos os sentidos, tendo disposição para experiências novas, curiosidade para aprender o que é o desconhecido, viajar, eventualmente conhecer gente nova, se relacionar,
eu gosto de gente, então eu não consigo imaginar uma vida sem gente. Eu gosto de gente, eu gosto de conhecer gente, acho graça em pessoas. Isso é uma coisa que me nutre muito. Então, realmente, ficar solitária é um cenário que não me agrada muito. Eu prefiro viver uma vida com mais pessoas. Por exemplo, eu gosto de trabalhar em equipe. Eu sempre trabalhei em televisão com muita gente, eu gosto de pessoas. Da troca, né? E isso me faz pensar melhor, me faz raciocinar melhor, eu arborizo melhor quando recebo input de fora. Se a minha cabeça vai aumentando. Isso me dá muita vitalidade. Então, eu imagino uma vida plena com gente em volta. Eu gosto de gente. Mesmo que mesmo que eu não entre nas discussões, como eu falei, das polêmicas, justamente eu tiro das pessoas o que elas podem me dar de melhor e não espero tudo de uma pessoa só. Então, hoje eu sei que, assim, uma grande sabedoria, né? Cada amigo pode me dar um tipo de coisa. Então eu não quero mais que aquela amiga seja, a que vai me preencher. A eleita, né? A eleita que vai me preencher tudo. Então, de cada um eu espero uma coisa. E aí vou me sobrevivendo muito bem, achando graça das pessoas e curtindo com cada um o que ela tem de melhor para dar. Relaxe. Eu quero saber o que me faz levantar da cama cada dia, sabendo que eu vou fazer uma diferença. Para o melhor. Seja para mim, para as pessoas que eu estou mais cercado, mas para a sociedade em geral. Eu sou movido por propósito. Eu posso ter saúde, conhecimentos, eu posso ter direito de participar, brigar por eles, ter segurança, proteção, mas se faltar um propósito de vida, a minha vida vai ser considerada por mim vazia. Meu propósito é deixar um legado. Eu quero preparar um caminho para que as pessoas que vêm por detrás possam envelhecer de uma forma melhor, de uma forma mais digna. E num país tão desigual, tem muita coisa a ser feita. Nossa. Começa pelo combate ao idadismo, segue-se o combate à desigualdade social, que nos envergonha. Até porque são diversos envelhecimentos, né? Quando você vê que... Por isso, eu hoje tenho um coletivo que se chama Velhice Cidadãs, no plural. Porque a minha cidadania é diferente daquela negra que viveu numa quilombola, que está velha aos 58 anos, que não teve uma educação formal, que foi violentada, que foi maltratada, que descende de escravizados. É claro que a cidadania dela vai ser diferente da minha. Mas sempre meu foi propósito também, de né? vida é fazer com que a vida dela também mereça ser vivida. Mas Kalash, sempre foi também, não é só a velhice que foi pior que a sua. A maturidade dela provavelmente antes também foi. A vida jovem dela também foi pior que a sua. Então, por isso eu falei, o curso de vida é que explica. E eu disse, essa mulher que foi violentada a vida inteira, que não teve oportunidades... Tem um outro coletivo, não é bem um coletivo, é um grupo que trabalha que chama Juventudes, porque também são diversas juventudes. É no plural. É no plural. Gente, muito obrigada pela presença, pela participação aqui e até uma próxima oportunidade. Este foi o podcast Outros Tempos, uma ideia original da Orson, podcast com produção da Handmaker e Lucha Libre Áudio. Tchau e até a próxima.